Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aqui, né, sobre derivadas. A gente vai falar agora de um assunto bem importante que é chamado de regra da cadeia, tá? Nós já aprendemos, né, diversas regras de derivação, tá legal? Mas tem algumas situações, tá, que a gente ainda não sabe como fazer algumas derivadas, tá? Então, eu vou colocar como exemplo aqui, ó, a seguinte coisa. Derive essa função aqui, sei lá, y igual a raiz de x ao quadrado mais 1, tá? Então, veja, nós sabemos, tudo bem? Nós sabemos derivar a função raiz de x, tá legal? Nós aprendemos. E nós sabemos derivar a função x ao quadrado mais 1, não é? Quando eu derivo a função raiz de x, lembra lá o que é derivada da raiz? Derivada de raiz de x é 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. E a derivada de x quadrado mais 1, né? Essa é mais tranquilinha. A gente aprendeu, faz a derivada do x ao quadrado é 2x, a derivada da constante que é o 1 dá zero, então o resultado de x quadrado mais 1 derivando é 2x, tá? Agora, quando a gente mistura essas duas coisas, como eu fiz aqui, não fica muito claro, né, como que a gente faria para derivar esse tipo de função, tá? E o que a gente tem aqui é uma função que a gente chama de função composta, tá? O que é função composta? A função composta é quando eu aplico uma função na outra, tá? Então eu tenho uma função aplicada na outra. Então, é como se o argumento da função raiz fosse a função x quadrado mais 1. Então, a gente pode fazer assim, ó, observe. Eu vou chamar a função raiz de x de f, tá legal? Vou fazer assim, ó, f de x igual a raiz de x. E a função g vai ser a função x ao quadrado mais 1. Então, o que a minha função y ela é? Ela é a função f, não calculado em x, mas é a função f calculado em g de x. Tá vendo? Ó? Porque é a raiz, tá legal? Ó? Que é a parte que está fora, que é a f. E dentro do argumento da raiz, o que eu tenho? Eu tenho a função g, que é a função x ao quadrado mais 1. Tá legal? Então, isso aqui a gente também costuma usar a notação em matemática, a gente fala f bola g. A gente faz assim, ó, f com um círculozinho g de x, tá? Então, quando eu ver essa notação aqui, que a gente costuma falar bola, né, f bola g, é a composição, tá bom? É a composição da f com a g, é a função, é a notação para a função composta, tá? Então, o que é a regra da cadeia, tá? Regra da cadeia. A regra da cadeia ela é uma fórmula que a gente usa para derivar funções compostas, tá bom? Então, é uma fórmula, né, matemática utilizada para calcular derivadas de funções compostas. Tudo bem, pessoal? Então, é extremamente importante porque, sabendo a regra da cadeia, o nosso espectro de funções que a gente consegue calcular a derivada, ele passa a ser muito maior, né? Porque aí a gente consegue misturar as funções, né? Não só fazer operações aritméticas do tipo somar, subtrair, dividir ou multiplicar, né? Que a gente já sabe, regra do produto, regra do quociente e tal, mas a gente consegue misturar as funções, né? De uma maneira que não sejam só pelas operações aritméticas e mesmo assim a gente consegue fazer a derivada delas, tá? Então, eu vou escrever aqui, eu vou pausar para escrever o enunciado, tá?
Pessoal, então eu escrevi aqui o enunciado do teorema, que é a regra da cadeia, tá bom? Só para a gente dar uma lida e entender o que ele quer dizer. Então, eu tenho duas funções f e g, que são funções diferenciáveis, tá? Funções diferenciáveis, pessoal, é a mesma coisa que dizer que a função tem derivada, tá? E aí eu coloquei aqui que a imagem da g está contida no domínio da f, para fazer sentido você calcular, né? Porque se você está calculando a composta, a f bola g, você precisa, né, poder aplicar f nos valores g de x. Então, essa condição aqui é só para fazer sentido essa escrita, tá? Então, como que fica a derivada da função composta, tá? Eu estou chamando a função composta aqui de f grande, tá? Que é a composta da f com a g. Então, a fórmula fala assim, ó, a derivada da f, né, da f grande, ela é a derivada da f calculado no g, multiplicado pelo g' de x, pelo g' de x, tá? Então, como é que funciona a regra da cadeia? É por isso que ela chama regra da cadeia. Você deriva a função de fora para dentro, tá vendo? Ó, a minha função era composta, tá vendo? Ó, f calculado em g, tá bom? Então, vou até escrever aqui, ó, isso aqui. Isso é isso, pessoal. Isso aqui é f calculado em g de x, tá vendo? Então, como que você começa a derivar? Você começa derivando por fora. Você deriva f, tá vendo aqui, ó, f'. Aí o que acontece? Você deriva f, mas você mantém ela calculada no g de x. Tá legal? E aí depois que você fez isso, você multiplica, tá vendo aqui, ó, tem uma multiplicação pela derivada da função que está dentro, que aí seria a g', tá legal? Então é como se fosse uma cadeia, como se eu tivesse dois elos, eu começo fazendo o elo mais de fora, que é a f', depois eu faço aqui o elo de dentro, que é a g', tá legal? Aqui eu só escrevi usando a notação alternativa, pessoal, aquela notação de Leibniz, né? Se você quiser escrever com aquela notação de quocientes, fica assim, ó, df dx, que é a derivada da f, é o que? A derivada da f em relação a g, ou seja, usando a g no argumento, então fica df dg, multiplicado pelo dg dx, que é a mesma coisa que o g', tá? Então isso aqui é só uma notação alternativa, tá? É a mesma coisa, tá? É a mesma fórmula, tá bom? Não vai achar que são duas fórmulas diferentes, não, porque é a mesma fórmula, tá legal? Pessoal, então voltando ao exemplo lá do início da aula, a gente tinha a função raiz de x ao quadrado mais 1, tá? Então, essa função seria a minha composta, tá? É o que está fazendo o papel do f ali na fórmula. Então, vamos lembrar, ó. Então, aqui eu tenho a função f de x, que é a função de fora. Quem que é a função de fora? É a função raiz de x. E eu tenho a função de dentro, a função que está no argumento, que é a função x ao quadrado mais 1, tá? Eu vou reescrever aqui a fórmula, tá? Então, no caso, a derivada dessa composta, tá? Seria assim, ó, y', agora só estou usando y em vez do f, tá? Mas é a mesma coisa. Y' igual ao quê? Igual a derivada da função de fora, ou seja, f', calculado em g de x, certo? Multiplicado pelo g' de x. Então, isso aqui é a fórmula da regra da cadeia que nós acabamos de aprender. Então, vamos usar ela, tá? Então, vamos começar. Vamos substituir. Então, derivada da função y. Quem é a derivada da função raiz? Nós já falamos. Ela seria o quê? 1 dividido por 2 vezes a raiz. Só que aqui na regra da cadeia não é simplesmente f' de x, tá vendo? É f' calculado em g de x. Então, ao invés de eu escrever 1 dividido por 2 raiz de x, eu vou escrever 1 dividido por 2 vezes a raiz da g, tudo bem? Eu vou até colocar aqui assim, ó, g de x, tá? Depois eu vou substituir. Multiplicado, agora por quem? Multiplicado pela g' de x. Eu estou fazendo aqui por etapas, tá? Para não confundir. Então, aqui, ó, eu fiz a primeira parte, eu derivei só a f. Agora eu vou continuar, ó. Então, 1 dividido por 2 vezes a raiz. Quem é a função g? Está escrito aí, ó, x ao quadrado mais 1. E agora eu vou multiplicar pela derivada
da g. A derivada de x quadrado mais 1 nós já fizemos lá em cima. Ó. Ela é 2x, certo? Que é a derivada do x quadrado, a derivada do 1 dá zero. Então, para terminar aqui, como que fica? Y' é igual. Então, esse 2x vai multiplicar pelo 1, a gente vai cancelar aqui, né? O 2 que está em cima multiplicando com o 2 de baixo, e o resultado vai ficar x dividido por x ao quadrado mais 1 dentro da raiz quadrada. Tá legal? Então, pessoal, essa é a derivada dessa função aqui, ó, da função raiz de x quadrado mais 1. Esse é o resultado. E nós fizemos utilizando a regra da cadeia. Pessoal, vamos fazer um outro exemplo. Vamos calcular a derivada dessa função aí que é cosseno de x ao cubo somado com x, tá? Então, como a gente está começando, né? Vamos olhar aqui quem que são as funções, né? Que estão sendo compostas aí, que estão envolvidas. Então, eu tenho a função que está do lado de fora, que eu estou chamando de f, que é a função cosseno, tudo bem? E a função que está do lado de dentro é a função que está no argumento do cosseno, que é a função que é em x elevado ao cubo mais x, tudo bem? Então, eu tenho aqui, ó, função de fora, tá vendo? Ó, a função cosseno. E eu tenho a função que está dentro do argumento, que é a função x ao cubo mais x, tá? Então, uma é a f, outra é a g, tá? Reescrevendo aqui a formulazinha para a gente aplicar. Então, a derivada da composta, certo? F grande linha é a derivada da função de fora, tá legal? F'inho linha, aplicado na função que está dentro, que é g de x, multiplicado pela derivada da g, que é g' de x. Tá legal? Então vamos começar, ó. Vamos escrever aqui do lado, ó. Vamos escrever aqui do lado. Quem é a derivada da função cosseno? Vimos na última aula aí. Derivada da função trigonométrica cosseno é menos seno de x. E a derivada da função g, que é uma função polinomial, essa a gente sabe fazer mais tranquilo, né? Então, é derivada de x ao cubo 3 vezes x ao quadrado, somado com a derivada de x, que é 1, né? Porque é 1 vezes x, então a derivada da constante vezes x é a própria constante, que é o 1, tá? Muito bem. Então, vamos aplicar isso aqui na nossa fórmula aqui, ó. F grande linha de x é igual. Então, começando com a derivada da f'. Qual que é essa derivada? Menos o seno. Só que não é menos o seno de x, pessoal. É menos o seno calculado em g de x. Então, eu vou deixar o g de x aqui dentro. Multiplicado pela derivada da g. Ops, esqueci aqui, que é g' de x, tá? Então, gente, eu não sei se está dando para escutar aí. O pessoal vizinho aqui acho que está fazendo alguma festa aí. Tá tendo uma bagunça, tá? Mas não liguem não. Se por acaso vocês escutarem alguma coisa diferente, algum grito, sei lá. Pessoal, vamos lá. Ó. Então, continuando. Menos o seno. Quem é g de x? Está escrito aí, ó, x ao cubo mais x. Multiplicado pela derivada dela. Quem é a derivada dela? A derivada dela é 3x ao quadrado mais 1, tá bom? Muito cuidado, pessoal, com esse parêntese aqui, tá? Ó, na hora de colocar esse parêntese, porque precisa do parêntese, tá? Se você, por acaso, tira o parêntese aqui, ó, eu entendo que é só o menos o seno multiplicado por 3x quadrado e que esse 1 aqui tá solto, tá? Então, necessariamente, você precisa colocar o parêntese aqui. Então, resultado da nossa derivada. Resultado da nossa derivada é menos o seno de x ao cubo mais x multiplicado por 3x quadrado mais 1. Gente, vamos fazer mais um exemplo então, porque aqui não tem muito pra onde correr, tá? Esse negócio da regra da cadeia e das demais regras de derivação, se a gente não praticar, infelizmente a gente não aprende, tá? Então já estou falando isso para pedir para vocês também, além dos exemplos da aula, vocês olharem aí, né? Nos livros, tanto no livro do Stuart como no livro do Guidorize, né? Essas
partes de regra de derivação, regra da cadeia, regra do produto do quociente, enfim, né? Tem muitos exercícios para a gente fazer, tá legal? E é muito importante praticar. Então, nesse aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho duas funções. Eu tenho uma função que eu estou chamando de u, que é a função seno, tá? E eu tenho uma outra função que eu denotei por v, que é a função t elevado à quarta, tá? Um polinômio aí de grau 4. Então, eu estou usando a variável t e outras letras aqui para a gente não ficar muito bitolado em x, f, g, tá? E aí ele fala assim, ó, calcule as derivadas dessas duas funções, da u composto com v, u bola v, e da v bola u, tá? Então, lembrando, ó, o que é u bola v? U bola v é u calculado em v de t, certo? E quem é v bola u? É v calculado em u de t. Mas, professor, não é a mesma coisa? Isso aí não é comutativo? Não. Tá? A composição de funções não é uma operação comutativa. Normalmente, quando você troca a ordem, mudam as funções. Tanto, né, que vamos olhar aqui para ver nesse caso o que vai dar. Ó, o que é u composto com v de t? Eu vou pegar a função u. Quem é a função u? É a função seno. E eu vou calcular em quem? Em v de t. Então, substituindo, eu vou ter seno. Quem é v? T elevado à quarta. Tá vendo ali, ó? V é a função t elevado à quarta. Quem é a função v composto com u de t? Agora, o que acontece? A função v é a função que eleva alguém à quarta. Tá vendo aqui, ó? A função v pega a pessoa e eleva a quarta, né? Pega o argumento e coloca um 4 no expoente. Então, v composto com u é u de t elevado à quarta, né? Que é a mesma coisa o quê? É a mesma coisa que o seno de t, que no caso é o u, né? Tá vendo aqui, ó? U é seno de t. Então, é seno de t, aí eu vou colocar aí um esquema para não confundir, vou colocar aqui elevado à quarta, tá? Seno de t elevado à quarta. A gente escreve isso aqui normalmente assim, ó, seno à quarta de t, tá legal? Então, esse exemplo aqui é importante para a gente não confundir, tá? Quando você tem aqui uma função trigonométrica com um expoente aqui, significa que é toda ela elevada ao expoente, né? Não é o argumento que está elevado ao expoente, que no caso aqui é o t, tá? Cuidado para não confundir. Então, tá vendo? Ó, uma função é seno de t elevado à quarta, a outra função é seno à quarta de t. Então, vamos calcular as derivadas, tá? Vamos calcular as derivadas. Então, a regra da cadeia vai dizer assim para mim, ó. Agora eu vou usar outra notação, tá? Quando eu vou fazer o ddt de u composto com v, o que é isso aqui? Isso aqui é a derivada da u calculada em v multiplicado por quem? Pelo dv dt. Então, ó, eu vou começar com essa parte, que é derivando a função u, tá bom? Deixa eu mudar até pegar uma cor aqui. Então, vou começar derivando, ó, a função u, tá? Como que é a derivada da função u? Vamos olhar quem que é a função u. A função u é... deixa eu trocar minha cor aqui que eu peguei cor errada. Então, pessoal, a função u, é a que está em azul ali, ó, ela é seno, tá legal? Ela é seno. Então, vai começar com derivada do seno. A gente aprendeu que derivada do seno é quem? É cosseno, certo? Só que aí não é cosseno de t, porque tá vendo que não é o du dt, é o du dv, ou seja, o cosseno calculado no v de t. E o v de t quem é? T elevado à quarta. Então, aqui vai dar cosseno de t elevado à quarta. Tá legal? Multiplicado por quem? Pela derivada da função v. Legalzinho, ó, a derivada da função v, que é essa aqui, em relação a t. Lembrando que a função v é a função t elevado à quarta. Então, nós vamos ter derivada de t elevado à quarta, 4t elevado ao cubo, tá? Então, a derivada da composta u bola v é cosseno de t elevado à quarta vezes 4t ao cubo. Joia? Agora vamos fazer a derivada de v bola u. Então, vou escrever aqui, ó, d
dt de v bola u, certo? Então, AV está para fora agora, certo? Então, começa com AV. dv du multiplicado por du dt. Então, ó, vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Agora, estou começando com a função v. Estou derivando a função v aqui, ó, que é essa aqui, tá vendo? Trocou a ordem. Só que eu vou fazer a dv du, né? Não é a dv dt. Ou seja, a derivada da v, mas calculada em u. Então, como é que fica? Ó, a derivada da v, cadê a v? A v é t elevado à quarta. Vai dar 4 vezes t elevado ao cubo, tá bom? Então, aqui apareceria 4 vezes o t elevado ao cubo. Só que isso é calculado no u, tudo bem? Isso é calculado na função u. Então, aqui vai aparecer 4 vezes u, que é seno, tudo bem? Então, vai aparecer 4 vezes, deixa eu escrever direitinho aqui, 4 vezes seno de t elevado ao cubo, tá vendo? Ou seja, é a derivada que seria o 4t ao cubo, só que ela não é calculada no t, ela é calculada no seno, tá legal? Porque eu estou compondo a função no seno. E aí eu vou multiplicar pela derivada do u, que é o du dt, que apareceu aqui, ó. Tá vendo? Ó, du dt. Então, a derivada do u é a derivada de seno e derivada de seno é cosseno. Então, aqui vai dar cosseno de t. Então, ó, uma das derivadas deu quem? Cosseno de t elevado à quarta vezes 4t ao cubo. A outra derivada deu 4 seno ao cubo de t multiplicado por cosseno de t. Tá legal? Então, a gente fez as derivadas das duas compostas aí, invertendo a ordem, nós vimos que, como as funções são diferentes, né, obviamente o valor da derivada deu diferente, tá legal? Pessoal, vamos para mais exemplos aqui, ó. Vamos derivar essas duas funções. Eu tenho a primeira função que é y igual a raiz quadrada de x elevado à quinta, e uma outra função que eu chamei de z, é 1 dividido por x à quarta mais x, tá bom? Eu peguei esses exemplos aqui porque vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos começar com a primeira função, ó. Agora eu vou fazer mais rápido, tá? Que a gente já está pegando o jeito. Então, a derivada da função y, ó, lembra lá da fórmula, perdão. Eu vou pegar a função de fora. Quem que é a função de fora? Ó, a função de fora é a função raiz, tá vendo? Ó? E a função de dentro é a função x elevado à quinta. Então, eu começo fazendo a derivada do de fora, que é 1 dividido por 2 vezes a raiz, só que aqui não é 1 dividido por 2 raiz de x, porque não é simplesmente a derivada do de fora, é a derivada do de fora calculado na função de dentro, que no caso é x à quinta, tudo bem? Então, ó, o primeiro passo da regra da cadeia, se você for analisar, você começa derivando meio que ignorando, né? Esse x à quinta que está aqui dentro, como se fosse só x. Então, se fosse raiz de x, você faria 1 dividido por 2 raiz de x. Mas como é x à quinta, você vai fazer 1 dividido por 2 raiz de x elevado à quinta, certo? Agora tem que continuar, porque o x à quinta ainda é uma função, e aí nós vamos multiplicar pela derivada do x à quinta. Quanto que é a derivada do x à quinta? É 5 vezes x elevado à quarta, tá legal? Aí, ó, eu vou dar uma simplificada aqui, vai ficar como? Vai ficar 5 sobre 2, certo? Ó, os números, né? 1, 5 multiplicando em cima e o 2 dividindo embaixo, multiplicado por quanto? X elevado à quarta dividido por raiz de x elevado à quinta, tá? Aí eu vou fazer umas manipulações, vamos tentar simplificar isso aqui, ó. Vai ficar assim, 5 sobre 2 multiplicado por quem? Aqui em cima vai continuar o x à quarta, e o que vai acontecer aqui embaixo? Ó? O raiz de x é x elevado a meio, então vai ficar assim, ó, x elevado a quinta elevado a quanto? Elevado a meio, que é a raiz, tá? E esses dois caras aqui, pessoal, ó, eles multiplicam, lembra? Multiplico 5 pelo meio, então fica assim, ó, 5 sobre 2, é o número que estava ali já, x elevado à quarta dividido por x elevado, 5 vezes meio é 5 sobre 2, certo? 5 sobre 2. E esse cara aqui, ó, que está na parte de baixo, no denominador, você pode jogar ele aqui para cima, colocando o sinal negativo no expoente, tá? Tudo isso aqui é regrinha de exponenciação. Então, vai ficar 5
sobre 2... Espera aí que eu errei aqui. 5 sobre 2 multiplicado por quanto? O x elevado à quarta que já estava ali, tá bom? O x elevado à quarta já estava ali. E agora o x elevado a 5 sobre 2, eu vou escrever na parte de cima como x elevado a menos 5 sobre 2. Tá tudo certo isso aqui. Beleza? Então vamos terminar aqui, ó. Y' é igual 5 sobre 2 multiplicado, ó. Agora vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu tenho dois expoentes de base igual, que é x, então é aquela história, conserva a base e soma os expoentes. No caso aqui vai ser subtrair, né? Então aqui vai ficar 4 menos 5 sobre 2. Então, ó, o 4, quanto que é o 4? 4 é a mesma coisa que 8 sobre 2, ó. 8 sobre 2 menos 5 sobre 2, tá legal? Então, 8 menos 5 é 3. Então, a derivada y' é igual a 5 dividido por 2, que multiplica x elevado a 3 sobre 2. Beleza? Ó, 5 sobre 2, x elevado a 3 sobre 2. Tá bom? Ah, professor, mas tudo bem, deu um pouquinho de trabalho e tal, fizemos as simplificações, deu certo. Agora, ó, deixa só eu mostrar uma coisa para vocês. Essa função, meus queridos, aqui, ó, essa função aqui, essa função y, tá? Supõe que eu reescrevesse ela, né? Alguém poderia ter falado assim, ó, professor, você vacilou, porque tudo bem. Você olhou ela como função composta e você utilizou aqui a regra, certo? A regra da cadeia, tá legal? E tá certo o resultado. Porque você olhou a função raiz aplicada, né? Tipo, na função x elevado à quinta, tá? Aí alguém poderia ter falado assim, ah, professor, mas tipo, você não podia já ter olhado esse raiz de x como x elevado a meio de começo e ter escrito assim, ó, y igual a x elevado à quinta, tá legal? Elevado a meio. Então, a minha função, ela seria y elevado a 5 sobre 2, tá vendo? Ó, que aí você multiplica esses dois caras aqui, certo? E aí você derivaria isso aqui, ó. Você deriva... desculpe, é x, pessoal, não é y, que é x, tá? X. E aí você derivaria esse negócio aqui, ó, direto, usando a regra do tombo. Tá certo, não tá? Não pode fazer assim? Ou seja, é x elevado a um número, quem é esse número? 5 sobre 2. Aí você usa a regra do tombo. Aí como é que ficaria a derivada? Ficaria assim, ó, y' é igual. Cai o expoente, 5 sobre 2, multiplicado por x elevado ao expoente que estava, que é 5 sobre 2 menos 1. Tá vendo? Estou usando aquela regrinha mais simples lá de derivação. E quanto que é 5 sobre 2 menos 1? 5 sobre 2 menos 1 é 3 sobre 2, né? Então isso aqui daria o quê? Daria 5 sobre 2 multiplicado por x elevado a 3 sobre 2. Tá vendo? Ó, deu a mesma coisa, tá? Deu a mesma coisa. Então, pessoal, eu só tô fazendo esse exemplo aqui para vocês entenderem o seguinte. Para vocês entenderem que as derivadas, né? Tipo assim, as regras de derivação, elas são consistentes, tá? Então, essa derivada aqui, ó, essa derivada aqui que nós calculamos, né, dessa primeira função, a gente calculou de dois jeitos diferentes, tá? Então, no primeiro jeito, o que eu fiz? Eu olhei duas funções separadas. Eu olhei a função raiz, que está do lado de fora, e eu olhei a função x elevado à quinta, que está do lado de dentro. E eu usei a regra da cadeia. Deu esse resultado aqui. Tudo bem? Fizemos várias simplificações. Mas depois, o que eu fiz? Sabendo que eu poderia juntar num expoente só, eu escrevi a raiz como x elevado a meio, né? E aí eu peguei e fiz a multiplicação dos expoentes e derivei direto usando a regra do tombo e deu o mesmo resultado, tá? Então a moral da história é o seguinte, quando a gente faz a conta certo, independentemente de como a gente entende a função e de como a gente vai fazer essa conta, o resultado tem que ser o mesmo, entendeu? Porque a matemática, as regras de derivação, elas são consistentes, tá? Nessa outra função aqui, ó, vamos escrever a outra função. Z é igual a quanto? 1 dividido por x à quarta mais x. 1 dividido
por x elevado à quarta mais x, tá? Então, veja bem, pessoal, essa função aqui, olhando no primeiro momento, o que a gente poderia fazer? Ela não é a divisão de duas coisas, ó. Você tem uma função em cima e tem uma outra função embaixo, tá legal? Então, você tem o quê? Um quociente. Tem um quociente de duas funções e para derivar você pode usar a regra do quociente. E é isso que eu vou fazer, tá? Então vamos lá, ó. Como que é a regra do quociente mesmo? Vamos escrever aqui, ó. Z' é igual a derivada da função de cima, que é f', vezes a de baixo, menos a de cima, f vezes a derivada da de baixo, que é g', dividido pela função g elevado ao quadrado. Então vamos substituir aí para as nossas funções. Então, a função f é a função constante igual a 1. E a função de baixo é a função polinomial x à quarta mais x. Então, a derivada da função constante igual a 1 é quanto? É 0, tudo bem? Vai ficar 0 multiplicado pela função de baixo, que vai dar 0. Eu vou só escrever para registrar que a gente está usando a fórmula aqui, tá vendo? Mas esse termo vai dar 0. Então, isso aqui foi derivada da de cima, derivada do 1 é 0, multiplicado pela função de baixo, menos a função de cima, que é 1, multiplicado pela derivada da função de baixo. Quem é a derivada de x à quarta mais x? É 4x ao cubo mais 1, tudo bem? E aí eu vou dividir pela função que está embaixo ao quadrado. Quem que é essa função? É x à quarta mais x elevado ao quadrado. Então, como que ficou essa conta? Vamos continuar. Essa parcela aqui deu 0. A gente ficou o quê? Então, a gente ficou com menos 4x ao cubo, tudo bem? Menos 1 dividido por x à quarta mais x elevado ao quadrado. Legal? Ó, isso aqui é o resultado da nossa derivada usando a regra do quociente. E tá tudo certo, tá bom? Tá tudo certo isso aqui. Mas, ó, alguém poderia ter vindo aqui e olhado a função z do seguinte jeito, ó. A gente poderia ter escrito assim. Quando eu tenho uma fração, por exemplo, assim, ó, 1 dividido por a, isso aqui não é a mesma coisa que eu escrever a elevado a menos 1, não é isso? É isso, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Essa função, que é 1 dividido por esse polinômio, a função z, é a mesma coisa que fazer assim, ó. X à quarta mais x elevado a menos 1, certo? E aí eu vou olhar essa função como uma composta agora. É o mesmo quociente, mas eu reescrevi ele de um jeito diferente. Então, a função f, que é a função que está para o lado de fora, é a função x elevado a menos 1, certo? E a função g, que é a função que está para o lado de dentro, é a função x elevado à quarta mais x, certo? É a função polinomial, x à quarta mais x. Então, vamos agora derivar essa função, ó, de um outro jeito. Então, esse aqui foi o primeiro, né? Jeito A. E agora vamos fazer aqui o jeito B, que é usando quem? A regra da cadeia. Então vamos lá, para lembrar a fórmula, ó, Z' é o quê? F' calculado em G de x multiplicado por G' de x. Então, substituindo aí, ó, Z' é igual. Vamos começar com a derivada da f, ó. Tá vendo? Ó? A derivada da f, como que você deriva x elevado a menos 1? É regra do tombo. Fica assim, menos 1 multiplicado, aqui seria o x elevado a menos 2. Mas não é f' de x, é f' de g. Então aqui vai ficar isso aqui calculado em g, certo? Multiplicado pela derivada da g. Quem que é a derivada da g? Derivada do polinômio aí, ó, né? Vou deixar anotado aqui para escrever depois. Então, ficou menos 1, que multiplica x à quarta mais x, que é a função g,
elevado a menos 2 multiplicado pela derivada da g. Quem que é a derivada da g? 4x elevado ao cubo mais 1. Então, ó, z' deu quanto? Veja, menos 1 multiplicado por isso aqui vai dar menos 4x ao cubo menos 1, tá vendo? E esse cara aqui, que está elevado a menos 2, a gente coloca ele para o lado de baixo passando por expoente positivo, certo? Então vai ficar assim, ó, x à quarta mais x elevado ao quadrado. Então, ó, vamos comparar esse com esse, ó, viu? Deu tudo igual, menos 4x ao cubo menos 1, dividido por x à quarta mais x elevado ao quadrado. Então fizemos, ó, a mesma derivada de dois jeitos diferentes. Primeiro eu usei a regra do quociente, deu o resultado. Olhei ela escrita, né, como uma composta, usei a regra da cadeia, deu o mesmo resultado. Tá? E a mesma coisa para a função anterior. Então, só para mostrar para vocês que as regras de derivação elas são regras consistentes, né? E que se a gente derivar certinho, a gente sempre chega no resultado correto. Tá legal? Pessoal, então só para a gente terminar com essa parte das regras de derivação, agora que a gente falou da regra da cadeia, vamos falar um pouquinho a respeito das derivadas da função exponencial e da função log, tudo bem? Da função logarítmica, tá legal? Então, eu vou comentar aqui na aula da função exponencial de base e, né? Lembrando que o e, né, é aquele número irracional que vale aproximadamente 2,7 aí 2,71, que a gente chama de constante de Euler, tá? E a função exponencial de base e, né, é a função exponencial mais importante, que é a função e elevado a x. E nós temos a função logarítmica associada, que é o logaritmo natural, que a gente já falou disso aqui, a gente chama de ln de x, que é o log na base e, a mesma coisa, né? Lembra que essas funções aqui, uma é o inverso da outra, né? Elas são funções inversas, tá? Eu vou usar isso aqui mais para frente para fazer as continhas. Tá legal? Bom, quando nós vamos calcular a derivada da função exponencial, pessoal, vou fazer algumas observações aqui, tá? A gente teria que calcular o seguinte, ó, para eu calcular e elevado a x, né? Derivar isso aqui, lembra lá da definição por limite? Eu teria que fazer limite quando h tende a zero, tá bom? De quem? De e elevado a x mais h menos e elevado a x, tudo bem? Dividido por h. Joia? Aí a gente poderia ajeitar isso aqui assim, ó. Limite quando h vai para zero. Aí o que acontece? Ó, o e elevado a x mais h é a mesma coisa que e elevado a x multiplicado por e elevado a h. Tá legal? E elevado a x multiplicado por e elevado a h. Menos e elevado a x dividido por h. Joia? E, gente, ó, vou fazer mais uma passagem. Tá vendo que esse e elevado a x está aparecendo tanto aqui como aqui? Ó, isso aqui é e elevado a x vezes 1, né? Então, o limite, ó, ele está sendo calculado na variável h. Então, esse x aqui ele não está interferindo no limite. Então, eu vou tirar ele em evidência e vou tirar ele para fora do limite. Então, ficaria assim, ó, e elevado a x, tá legal? Multiplicado pelo limite quando h tende a zero, certo? De quem? De e elevado a h menos 1 dividido por h, certo? Aí é o seguinte, meus queridos, esse limite aqui, ó, ele é um limite que ele não é muito fácil, digamos assim, de calcular. Se a gente fosse substituir o h, o que aconteceria aqui? Ó? Daria e elevado a zero menos 1 dividido por zero. E e elevado a zero vale quanto? Vale 1. Então isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Não dá para você fazer direto, tá bom? E aí a gente usa um pouco algumas manipulações algébricas, tá legal? E aí a gente consegue mostrar que esse limite aqui, o resultado dessa conta aqui, ó, o resultado dessa conta, ele é 1, tá bom? Ele é 1. E no meio dessa brincadeira aparece um outro limite
que é um limite bem importante, que no final a gente vai reescrever essa expressão, enfim. A gente vai usar isso aqui, ó. Limite quando, vamos colocar assim, quando, sei lá, quando t tende ao infinito, de 1 mais 1 sobre t elevado a t, esse negócio aqui dá o e, tá bom? Então, esse limite que apareceu aqui, ó, e esse aqui, eles são tipo equivalentes, tá bom? Um só está escrito um pouco diferente do outro. E esse limite que eu destaquei em vermelho aqui, ele é um limite bem importante, tá legal? Ele é uma das maneiras de você explicar onde que aparece o número e, digamos assim, na prática, tá? O que acontece? Eu vou deixar indicado lá um vídeo, porque tem vários vídeos da internet do pessoal explicando isso aqui. Quando a gente faz aula presencial, eu falo disso com mais detalhe, e a gente faz realmente essa conta até o final, tá? Mas eu vou deixar indicado lá no AVA um vídeo, tá? De um canal muito legal que chama Numberphile, uma coisa assim, que é um canal de matemática que tem vídeo tipo com matemáticos do mundo inteiro, assim, gente até famosa que já ganhou prêmios assim falando de coisas de matemática. E aí tem um vídeo que o cara explica esse limite, por que que é isso, tá? Então o que eu estou tentando explicar para vocês aqui, resumindo, é assim, ó. Quando eu vou calcular a derivada da função exponencial, tudo bem? E eu aplico a definição, eu caio aqui num limite que não é muito fácil de calcular. E esse limite, ele é equivalente a um outro limite, que é um limite importante em matemática, que ele explica qual que é a origem do número e, tá bom? Então, esse limite que a gente precisa calcular, o resultado dele vai dar 1, certo? E no final dessa conta aqui, a gente concluiria assim, ó, que é o que eu quero que vocês guardem. Que quando você deriva a função e elevado a x, o resultado é ela mesma, tá vendo? Porque aqui vai dar 1 multiplicado por e elevado a x, e o resultado vai dar e elevado a x, perdão, esqueci a derivada, tá? Então o que eu quero que guarde aqui é o seguinte, ó, a derivada, então guarde isso, ó, muito importante. A derivada da função exponencial, né, que é a função exponencial de base e, é ela mesma. Ela é a única função, pessoal, que quando você deriva, ela dá igual, entendeu? Ela dá igual. Ou seja, quando você deriva e elevado a x, o resultado é e elevado a x, tá? Então isso é uma regra de derivação que estava faltando, apesar de eu não ter demonstrado para vocês aqui por que é verdade, né? Porque a gente, sei lá, tá querendo economizar um pouco de tempo, né? Eu estou dizendo para vocês que a derivada da função exponencial de base e, né, que é a constante de Euler, é a própria função exponencial, tá legal? Que ela é uma coisa interessante, né? Tá, eu vou usar esse resultado agora para calcular a derivada do ln, tá bom? Então vamos calcular a derivada do ln. Então lembra que eu falei que a função ln, certo? Ela é a inversa da função exponencial. Então quando eu venho aqui, ó, e eu faço assim, e, né, calculado em ln de x, o resultado disso aqui dá o próprio x, como se a função e a função exponencial elas se cancelassem, né? A gente já usou isso em alguns exercícios, tá? Então veja, ó, isso aqui, pessoal, é a composta, tá vendo? Ó, isso aqui é a composição, é como se eu estivesse fazendo a função exponencial bola o ln de x, tá legal? Função exponencial bola ln de x. E eu estou dizendo que isso aqui dá o próprio x. Isso é sempre verdade, tá? Pessoal, isso aqui para todo x positivo, né? Isso aqui vale para qualquer x estritamente positivo, que é o domínio da função ln, tá? E o que acontece? Isso aqui é porque elas são funções, uma é inversa da outra, tá? Então elas são funções inversas. Uma desfaz o que a outra faz, tá? E o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa igualdade e eu vou derivar dos dois lados, tá vendo? Eu vou derivar, como se eu fizesse o d dx dos dois lados. Como isso aqui é uma composta,
isso aqui vai dar a regra, vai acabar dando a regra da cadeia, certo? Então vai ficar assim, ó. Desse lado, usando a regra da cadeia, eu começo derivando a função que está fora, que é a função exponencial. Acabamos de falar que a derivada da função exponencial, quem é? É ela mesma, tá? Então, derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e. Então, aqui vai ficar e elevado ao ln de x, porque lembra que na regra da cadeia, você deriva usando a função de dentro no argumento da primeira, né? Então, isso aqui é a derivada da função exponencial calculado no ln. É como se fosse aquele termo f' calculado em g. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por quem? Pela derivada do ln, que é ln de x. Tá legal? ln de x, desculpe, linha, certo? Aqui é a derivada do ln. Então aqui eu fiz f' bola g multiplicado por g', tá bom? É igual a derivada de x, da variável sozinha. O que é a derivada de x em relação a x? É 1 mesmo, né? Então a gente aprendeu que a derivada da variável vale 1, né? Agora, e elevado ao ln de x, o que é? É x mesmo, porque acabamos de falar que uma função é a inversa da outra. Então vai ficar x multiplicado por ln de x, a derivada dele é igual a 1. Quando eu venho aqui e isolo, eu encontro o seguinte, que a derivada da função ln é 1 sobre x, tá? 1 sobre x. Então, ó, quando a gente vai calcular, tudo bem? A derivada aparecer em alguma expressão, tá legal? A derivada da função logaritmo natural do ln, a derivada dessa função é 1 sobre x, né, para todo x positivo, tá legal? Ou seja, o ln é uma função diferenciável e a função exponencial também é uma função diferenciável, tá? Então, derivada da função exponencial. Quem que é a derivada da função exponencial? Ela mesma. Quem que é a derivada da função ln? É 1 dividido por x. Tá ótimo, pessoal? Então, isso é o que eu queria falar para vocês na aulinha de hoje. A gente encerra a parte de regras de derivação. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Abração para todos e até a próxima.